Olha para quem está do seu lado e diga assim: você existe por um propósito eterno. Deus te constituiu para viver esse propósito. Você é um instrumento colocado por Deus nessa terra para alcançar um propósito instituído por Ele para a sua vida. Diga para quem está do seu lado ainda, diga: Deus conta com você. Diga assim: você não existe por acaso. Talvez a sua mãe engravidou de você, não estava nem te esperando, nem contando, nem programando. Ou foi um abuso, ou um namoro, e que pintou uma gravidez, ou seus pais não te quiseram, ou você foi adotado. Essa é a história que você conhece. Mas a história que Deus tem acerca da sua vida é outra. É outra. Você não vive por acaso. Olha para mim, por favor. O dia que você entender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque enquanto a gente ficar nessa vida, nessa terra, com um sentimento de rejeição, de vitimismo, de que eu não tenho valor, de que eu não tenho importância, que a minha vida é um cansaço, que a minha vida não tem sentido, que dá tudo errado comigo, você vai continuar dando tudo errado. Mas o dia que você entender, que você tirar os olhos das circunstâncias, você tirar os olhos do seu passado, das dores que você passou, dos traumas que você viveu, das guerras que você viveu de família, da sua herança familiar, você tirar os olhos de tudo isso e dizer assim: bem, existe um Deus no céu e que me criou com um propósito. Ele tem planos maravilhosos para a minha vida e Ele conta comigo. Ouça, sabe quem não quer que você entenda quem é você? É o diabo. O diabo usa as circunstâncias, usa as pessoas. Ele flecha direto na sua mente, pensamentos que ele lança na sua mente e que você acha que são seus. É o diabo jogando na sua mente sentimentos de derrota, olhando para a sua história, para as dores que você teve na vida, as perdas que você teve na vida, e ele jogando tudo isso e dizendo: está vendo que a sua vida é tudo errado? Você está vendo que você não é nada, que você não tem valor? Quem de nós passou pela vida até hoje sem nunca ter tido esse sentimento de desvalor? Todos nós, em algum momento da vida, e alguns continuam com esse sentimento de que ninguém me ama, ninguém me ajuda, as portas não se abrem, está tudo errado comigo, meus pais não me amam. Então, o que é preciso da parte de Deus para você, para nós, para mim, entender que você não é, diga: eu não sou. A dor, o momento, a ocasião, diga o momento difícil, a derrota, a enfermidade, as rupturas que aconteceram na minha vida. A minha vida não é o que eu estou passando agora, as dores que eu passo agora, as desilusões que eu passo agora, os sofrimentos que eu passo agora. A minha vida faz parte de um plano perfeito, totalmente alinhado, programado, preparado por Deus para eu viver. E as coisas ruins que me aconteceram até hoje serviram para me fortalecer, para me dar experiências de vida. Portanto, eu não vou ficar mexendo com ferida, coçando ferida.
eu não vou ficar com os olhos nas dores, mas eu vou olhar tudo com gratidão, entendendo que tudo coopera, como diz a palavra de Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. Veja só, no tempo de Abraão, o mundo era politeísta, as pessoas não conheciam a Deus, não tinham adoradores, não tinham servos de Deus naquela época, e eram milhares de deuses nas nações, em que as pessoas adoravam, pensando que estavam tratando com a divindade, crendo que estavam tratando com a divindade, mas não sabiam que divindade era essa, não entendiam. E Deus levanta um homem, diga, Abraão. E Deus o desafia, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, te multiplicarei, abençoarei você, amaldiçoarei quem te amaldiçoar, abençoarei quem te abençoar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu estou te chamando para ser o modelo, o protótipo, o tipo, a pessoa que vai trazer na terra o meu nome, para que as pessoas, o mundo me conheça através da sua vida, a partir da sua vida. E Deus diz para ele, só que Deus não dá filho, a mulher é estéril, o homem é velho, mas Deus deu a promessa, e ele foi peregrinando, larga o seu povo, sua terra, vai para a região de Canaã, e ele fica andando de um lado para o outro, inclusive foi até o próprio Egito, teve problema lá, voltou de lá, e ele foi andando em toda aquela região, e Deus disse assim, e Deus lhe prometeu, a terra que você está andando, que você está pisando, eu vou te dar. Então era promessa de Deus, mas ele ainda não tinha posse da terra ainda definitiva, ainda não estava nas suas mãos, era promessa. E Deus diz mais, meu filho, saiba de uma coisa, que a sua descendência será peregrina no Egito. Eles serão escravos no Egito, e depois de 400 anos eu vou tirá-los de lá com mão forte, eu vou tirá-los de lá com poder, e eu vou manifestar a minha glória no Egito. Aí a gente fica assim, mas não dá para entender. Como é que Deus chama um homem, desafia um homem, tira ele do meio da sua família, do meio da sua parentela, da sua nação, do meio das suas posses, tira e manda ele para uma terra que ele não conhece, e diz que vai abençoar, mas a princípio não dá o filho, a mulher dele é estéril, o homem já é velho. E depois Deus diz ainda que a descendência dele, ele está dizendo que vai abençoar, quem abençoá-lo, e quem o amaldiçoar será amaldiçoado. Mas como se Deus está dizendo que vai mandar eles para ser escravo no Egito? Diga, tudo faz parte do propósito eterno de Deus, que na hora a gente não entende. Abraão não entende, mas ele vai andando em fé. O que eu quero te dizer é que Deus tem planos para a sua vida, e como eu já disse aqui, você não é as lutas que você passa hoje, tudo tem um propósito, tudo que Deus planejou para você vai acontecer na hora certa e no tempo certo, e tudo servirá para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. E sabe para que as guerras todas? É para você ter uma história para contar. Oh meu Deus, não existe uma pessoa vitoriosa sem uma história de luta, de renúncia, de dores, de dificuldade, de poder depois dizer, eu passei por tantas dificuldades, foi tão duro, tantas lágrimas, tanta coisa difícil aconteceu comigo, mas eu venci, aleluia, e tudo que eu passei serviu para o meu amadurecimento, e mais, agora você tem uma história para contar. Então ele não tinha, na verdade, uma história para contar, mas eu olho para vocês, para a vida de cada um, e eu conheço a maioria de vocês.
e sei das lutas que você passou até agora na sua vida e o que você conquistou até o momento da sua vida. E te digo mais, e sei ainda do que Deus tem para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem lugares mais altos para você. Aleluia. O Egito era a grande potência mundial da época. Eles não conheciam a Deus, tinham inúmeros deuses. Tanto é que lá na frente, depois que o povo vai para o Egito, depois que eles se tornam escravos lá, e saem de lá depois de 430 anos, de que Deus executa 10 pragas, Deus estava na verdade confrontando 10 deuses que eram adorados. E a nossa história, ou a história de Jacó, começa assim. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, o capítulo 37, na terra de Canaã. Aí o versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Diga, esta é a história de Jacó. E aí sai de Jacó e vai falar de quem? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia desses filhos para o pai. Ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, era filho da mulher que ele de fato amou na vida. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, isso é uma roupa linda, que destacava este menino diante de todos os demais. Ó a confusão. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Isso é, não tinha mais relacionamento. Estava tudo estremecido o tempo todo. Toda hora que fosse dirigir a ele, era gritando, era xingando, era esculhambando, era jogando ele para baixo. E para piorar, o pai ainda o distingue e dá a roupa mais bonita que ninguém tinha. Somente ele tinha. Teve José um sonho. Diga, José teve um sonho. Diga, Deus está trabalhando. De novo, Deus está trabalhando. Jacó não está entendendo nada, mas Deus está agindo. Simplesmente Jacó, encantado com esse menino, filho da amada da sua alma, que era muito próximo dele, como os outros poderiam ser, mas não eram. Ele era encantado com o pai, próximo do pai, o pai já ancião, e ele era cuidadoso, o pai o amava muito, e consequentemente o pai o honra, lhe dá presente, porque ele é o filho que não está lá peitando o pai, não está aprontando, não está chegando notícias ruins. Ele é diferente. E agora começa um negócio de Deus. Diga, José teve um sonho, e ele contou para os irmãos. Veja só. E porque ele contou o sonho, eles o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi o sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, isso é, trabalhava no campo, cortava os feixes e amarravam os feixes. Atar o feixe e amarrar o feixe. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês todos se curvaram diante de mim. Ó a confusão. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós. Presta atenção. Às vezes os adversários, a oposição, os inimigos, já está apontando o nosso futuro e a gente não está percebendo. Amém? Porque o menino diz, um adolescente, 17 anos, eu tive um sonho. A gente estava amarrando feixe, o meu feixe ficou em pé, e o de vocês se curvou diante de mim. Olha a ideia dos caras, quer dizer que você vai reinar sobre nós?
No coração deles já havia um sentimento de que José era maior do que eles, mais nobre e mais importante do que eles. E sobre nós dominarás realmente? E com isso mais o odiavam. Então, primeiro, a parêntese, não saia contando os seus sonhos para qualquer pessoa. Tem sonho que é para ficar guardadinho, amém? Até o tempo do cumprimento dele. Sonho a gente conta para vencedor, sonho a gente conta para quem pode nos abençoar, para quem pode nos promover. Dê um glória a Deus. Você vai contar um sonho para um derrotado, para um revoltado, para um complicado, a pessoa não vai dar certo, você não está vendo? E já vai ficar com ciúme no coração do seu sonho, hein? Não é nem a realização ainda, e já está com ciúme, só no você sonhar. Vamos lá. Teve ainda José outro sonho e referiu aos irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Pronto, aí acabou de bagunçar. Contando a seu pai e a seus irmãos, o pai o repreendeu. Olha só, em vez do pai ficar feliz de que tinha um filho que iria alcançar muito mais do que ele, o pai o repreendeu e disse: que sonho é esse que você teve? Acaso eu e a tua mãe e teus irmãos vamos nos inclinar em terra perante você? Aí eu pergunto: inclinaram ou não inclinaram? Hein? Então guarde os sonhos e espere. Você não é o que você está vivendo agora, você é o sonho que Deus colocou na sua vida. Na hora certa vai cumprir, e na hora de cumprir ninguém vai segurar. Glória a Deus. Seus irmãos, me ajudem com as crianças. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, guardava essas coisas no coração. Ele, peraí, tem um negócio diferente com esse menino. Vamos lá. Então José, diga, foi um sonhador. Dos 0 aos 17 anos, ele viveu na casa do pai, entre seus irmãos. Teve esses sonhos que a gente leu aqui, que apontavam para a sua honrosa posição como governador do Egito. E lançavam luz sobre Cristo, em quem todas as coisas convergem, tanto as do céu como as da terra. Glória a Deus. Shhh. Tem sonho que a gente olha para o momento agora e fala assim, não é de Deus, não tem a menor possibilidade. Tinha alguma possibilidade de José ser governador do Egito? Nenhuma. Não era de lá, não tinha uma linhagem real, nada a ver com o Egito. Vamos lá. Então, primeiro, José sonhava com o seu destino. Se você não está sonhando com o destino profético que Deus tem para a sua vida, alinhe a sua vida com Deus, porque Deus quer te dar os sonhos, quer pôr os sentimentos no seu coração daquilo que Ele tem para você. Se os sentimentos, os sonhos que estão vindo no seu coração são de derrota, são de caos, de vergonha, de humilhação, saiba, esses não são de Deus, é o capeta se levantando contra a sua vida. Portanto, a palavra é, alinhe a sua vida na presença de Deus, para que o inimigo seja impedido de bloquear o que Deus tem para sua vida, e você esteja aberto para que o Espírito de Deus use pessoas, use a palavra, use a pregação, use as circunstâncias, use os grupos de pastoreio, use músicas, mensagens para lhe revelar o plano que Deus tem para a sua vida. Como eu disse, sem saber, o pai lhe dá uma capa, ela é profética, que apontava para o futuro dele. São os atos proféticos. O pai não sabia, mas Deus estava usando para indicar. E o pai é a autoridade, o pai o está diferenciando dos outros. A pergunta é, como Deus fez para levar José ao seu destino eterno? Essa é a questão. E aí é que entra a sua história e a minha história.
Vamos lá. Primeiro, Deus usou as circunstâncias. Então vamos entender, olha para mim. O diabo entendeu o sonho que José teve? Sim ou não? Sim ou não? Claro que entendeu. O propósito do diabo é o quê? Bloquear. Não quero que cumpra. Vou trabalhar para não cumprir. Você precisa entender. Ok. Como é que José chega ao propósito? Para ele, olhando do ponto de vista do momento, da ocasião, a minha vida está dando tudo errado. Eu tive uns sonhos que não tem nada a ver. Deus usou, olha isso que é importante, Deus usou a inveja e a mediocridade dos seus irmãos. É Deus que pôs a inveja no coração dos meninos, dos irmãos? É Deus? Não. Foram decisões deles, escolhas deles. Mas Deus usou isso. Mas eu te digo mais, o diabo também usou. Sim ou não? Então cuidado. Deus tem muito para a sua vida. E se você não entender isso, você vai acabar cooperando com o diabo para barrar, para impedir o cumprimento dos sonhos, dos propósitos de Deus na vida das pessoas, a começar da sua casa, da vida dos seus. Abra teu olho. Vamos lá. Então, esses cabras saem para cuidar de ovelha, vai para uma região, de lá eles vão para outra, vão aprontar. Aí o pai fica preocupado, manda José atrás para saber o que está acontecendo. José vai na região aonde eles deveriam estar, descobre que não está, alguém informa, seus irmãos estão aqui não, seus irmãos estão lá em Dotã. Vai lá, eles estão para lá, estão aprontando. Ele vai lá, só que quando ele está chegando, os irmãos dizem o quê? Lá vem o sonhador. Que seus inimigos te vejam como sonhador. Porque quem é sonhador, ele vai vencer. Porque ninguém nessa vida alcança se não tiver sonho. Não tem problema, eles verem não. Eles estão na verdade, declarando espiritualmente, declarando nas regiões celestiais que você é um sonhador. Triste se dissesse assim, lá vem o derrotado. Lá vem o infeliz. Lá vem o sonhador. Aí o outro fala assim, vamos matar ele? Decidiram matar. Um irmão entra pelo meio e diz, não vamos matar não, vamos jogar nessa cisterna aqui que está vazia. Porque ele planejava depois tirar o irmão. Jogaram na cisterna. Daqui a pouco vem uma caravana de ismaelitas. Eram mercadores, pessoas que compravam tudo quanto é tipo de produto, inclusive escravos, e iam vender no comércio, que era o mais importante do mundo da época. Era pensar se era os Estados Unidos da época, levar e vender lá naquele comércio. Então, vamos ganhar dinheiro com ele, velho. Vamos pegar ele e vender como escravo, e pegar o irmão e vender como escravo. O propósito era que ele não alcançasse os objetivos, ele não ficasse perto dele, porque quem não sonha não quer estar perto de quem sonha. Quem não conquista não quer estar perto de quem conquista. Oh! A pessoa não alcançou, não venceu, ela não quer que o outro vença. E aí então venderam o rapaz como escravo. Pegaram um animal, mataram e sujaram aquela roupa linda dele de sangue. Eles vão levar e entregar para o papai e dizer que uma fera matou ele e comeu. E nós encontramos a roupa rasgada, está aqui. E ele então é levado para o Egito e um homem chamado Potifar o comprou. Agora vamos lá. Ok, era propósito de Deus que ele fosse vendido como escravo? Sim ou não? Não, não era não. Não. O propósito de Deus era levá-lo ao Egito. Era estabelecer dentro do plano que ele tinha. E Deus iria usar as circunstâncias e todo o sofrimento, é isso que você tem que entender, eu vou repetir. E todo o sofrimento e toda a dor que ele iria passar, iria servir para fortalecer a sua vida, para prepará-lo emocionalmente, espiritualmente. Amém? Amém? Porque quem tem
Quem Deus tem grandes planos vai passar por grandes lutas, se preparando para o propósito. Vai enfrentar oposição. Mas aí um tal de Potifar, que era um comandante importantíssimo, ligado a Faraó, compra ele. Aí eu já vejo a mão de Deus. Potifar, compra ele. Comprou o menino, que foi para lá com 17 anos. Comprou o rapaz, ele é escravo dele, ele é servo dele. Ele não tem vontades. Ele só está para fazer a vontade daquele que o comprou, ele pertence ao outro. É como comprar uma vaca. Ela pertence a quem comprou, quem pagou. Só que a Bíblia diz que a mão de Deus era com o menino. Em tudo que ele colocava a mão para fazer, Deus abençoava. Ninguém vai deter os planos que Deus tem para a sua vida. Aquele menino já tinha uma unção de administração, uma unção de governo. Então as coisas que ele colocava a mão dava certo. Deus prosperava e Deus estava passando pela faculdade do quebrantamento, da humilhação. Meu Deus, isso é muito poderoso, meus irmãos. E aí o tal do Potifar percebeu que a casa dele estava prosperando muito, tudo que o menino fazia. Aí promoveu ele, disse: meu filho, a partir de agora você vai ser o gerente geral dos meus negócios todos. E é Deus dando oportunidade para ele treinar governo, treinar liderança, treinar, lidar com pessoas, liderar pessoas, relacionar-se com pessoas. Ele está entendendo? Não, porque Deus não veio falar para ele: meu filho, fica firme, tá? Eu estou te fazendo passar por essa luta toda aqui, mas ó, você vai vencer isso tudo, tá? Vai acontecer isso, 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 você fica de boa que eu estou com você. Deus não avisou a ele, como não me avisou, como não te avisa. Olha, levanta a mãozinha assim. É com você que Deus está falando. Deus está te treinando e você não está entendendo. Então fica firme no propósito, só dependa dele. Só fique firme nele, dando o seu melhor. Dando o seu melhor, fazendo o melhor, fazendo tudo com excelência. Porque ele está te treinando hoje numa área que você nem entende, para algo muito diferente amanhã. Aleluia! Diga: José tinha unção para governo, mas não foi para o governo imediatamente. Assim é com você. Está claro? Então eu vou falar, vocês repetem. Ninguém chega automaticamente ao propósito para o qual Deus o constituiu. Vou pular agora séculos para te mostrar duas pessoas. Saul foi rei. Sim ou não? Importante rei, mas foi rejeitado por Deus, caiu, desobedeceu, vacilou. Por quê? Quem vai responder para mim? Por quê? Porque não passou pela escola do quebrantamento, não passou pelas lutas, não passou. O povo rejeitou Samuel, que era um governo teocrático, em que Deus falava com o profeta e ele liberava sobre a nação. E o povo: não, a gente quer um rei igual as nações têm. Então é isso que nós queremos. Então tá bom, então já que vocês querem, tome. E Deus pega Saul, que não está preparado para a posição, e quando coloca, daqui a pouco o poder subiu a cabeça, e daqui a pouco ele foge da direção de Deus, do propósito de Deus. A humildade vai embora. Tem muita gente assim, que não está preparada, e por isso que quebrou a cara, por isso que não deu certo, porque não passou pela escola do quebrantamento, que vai humilhar, que vai gerar humildade, que vai gerar dependência de Deus,
que a pessoa vai entender, chega o momento em que ela entende bem, eu sou o propósito que Deus tem para a minha vida, tudo que Ele me deu, todo o dom, toda a sabedoria, toda a graça que Ele me deu, é Ele que me deu, não é que eu sou o cara, eu não sou o fera, eu sou aquilo que Ele me constituiu para ser, então eu estou nessa vida não é por causa de mim, é por causa dEle, é para a glória dEle, eu vou viver para Ele, na minha vida profissional, nas minhas atividades, nos meus relacionamentos, eu vou viver de forma em que Deus seja glorificado na minha vida. E eles vendem ele como escravo e dizem assim: vejamos em que darão os seus sonhos. Sabe qual o sonho que não dá certo? O que não dá certo é aquele que não vem de Deus, porque aquele que Deus plantou no coração, nada vai reter. Vai passar pela prova do tempo, pela prova da espera, pela prova do quebrantamento, mas vai se cumprir. Dá para dar um glória a Deus? E torna-se escravo, não é? Está na casa de Potifar. Potifar agora está de boa, o negócio tudo prosperando. Entregou a gerência geral dos seus negócios para ele. Só que a mulher de Potifar quis fazer potifaria com ele. Chegou aquele cabra bonito, moleque novo, lá para os seus 18, 19 anos, lindão. Aquele corpo, aquele cara, aquela inteligência que qualquer mulher apaixonaria. E a coroa simplesmente apaixonou por ele. Ela começou a dar em cima dele. E ele sempre fugindo, ele sempre cortando. Mas diga, José tem princípio, diga. Mais forte. E ela dava em cima dele direto. Deita comigo, eu não posso, eu não quero, não posso, não é me permitido. Aqui eu tenho direito sobre todas as coisas, posso tocar em todas as coisas, menos você que é a mulher dele. Até que um dia ela arma uma situação. Jezabel, né? Armou uma situação em que a casa ficou vazia, todo mundo ficou fora, saiu, ela deu atividade para todo mundo, ficou fora. Quando José vai, ela agarrou ele. E ele, para fugir dela, a roupa dele, a túnica dele ficou nas mãos dela. E aí, uma Jezabel frustrada, meu irmão, é o capeta, é Satanás. Quando o marido chega, ele diz assim: está vendo o escravo que você pôs dentro da nossa casa? Ele quis me desonrar, ele quis me forçar, ele quis me abusar sexualmente. O marido foi na letra. Parênteses, mulheres, muito cuidado, viu? Porque as mulheres têm o poder, o dom e a graça de levantar um homem, mas se ela empombar, vou usar essa expressão, ela manipula um homem, controla um homem, faz dele o que quer, ele cai direitinho. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. O homem vai na letra, vai fácil. Ele não parou para pensar: peraí, esse rapaz não é esse não. Esse não. Simplesmente meteu ele na cadeia. José tinha todo motivo do mundo para se sentir uma vítima, não? Sim ou não? Vamos lá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vou falar, você repete. José é filho da oração, diga. José não é filho de Jacó e não é filho de Raquel. José é filho da oração. Porque aquela mãe que era estéril orou ao Senhor pedindo um filho. E Deus deu. Tem alguém aqui que pediu filho? Filho da oração. Aleluia. Tem uns propósitos aí muito loucos, muito poderosos, muito gloriosos da parte do Senhor. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus me tirou a minha vergonha, e lhe chamou o nome de José. E ainda disse: homem, dá agora outro filho. Ficou ousada. Já que o Senhor resolveu meu problema, me dê outro. Deus ouviu a oração de Raquel. O que mais chama atenção nos estudiosos e pregadores sobre a vida de José, pouco se sabe e pouco se divulga o seu comprometimento com a missão integral e seu ministério no exercício da profissão.
Pouco se fala sobre isso. José está vivendo o propósito. Diante do comandante da guarda, diante da mulher de Potifar, diante do chefe dos copeiros, diante do chefe dos padeiros da corte, diante de Faraó e de seus ministros, diante de todo o povo egípcio e de outros povos, as nações do mundo inteiro que iam comprar grãos no Egito, quando ele foi governador, José só fazia uma coisa diante da sua família: cumprir o propósito, glorificar o nome do Senhor. Além de ter honrado o nome do Senhor em todas as fases da sua vida no Egito, José foi um profissional contextualizado, pois ele adotou um nome egípcio. Faraó deu o nome para ele de Zafanete Paneia. Ele, ok, beleza, então a partir de agora eu sou Zafanete Paneia. O que significa? Aquele que resolve causas impossíveis. Meu Deus, que nome. Que você seja um Zafanete Paneia. Aquela pessoa que tem a graça e a sabedoria de achar as respostas, de achar as soluções, onde ninguém vê. As pessoas olham assim: ele tem a palavra, essa mulher tem a palavra, esse homem tem a resposta. Oh, aleluia! Ele aprendeu a falar a língua do país, por saber lidar com qualquer situação favorável ou desfavorável. Ele se parecia muito com o apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu estou de boa. É para ser injustiçado? Bacana. Eu não vou permitir que meu coração fique tomado de ressentimento. É para ficar na prisão? Eu vou ficar. Mas e por que ele prospera lá? Porque o coração não é ressentido, irmão. Olha para mim, pelo amor de Deus, entenda. Minha vida está acabada. Eu trabalhei 10 anos nessa empresa, saí com um pé atrás e outro na frente, não sei o quê. E não teve consideração, irmão. Fica na paz. Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida. Ele te tirou. Às vezes Deus tem que arrancar para coisas maiores. Que eu sofri tanto no relacionamento. Oh, meu Deus. Não sei por que eu tinha que bater, meu irmão. Aleluia, você já passou pela dor, pelo problema. Agora Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus tem uma vida próspera, feliz, se você tratar o seu coração. E se você for para um outro relacionamento cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de vitimismo, vai dar certo? Não vai dar certo, não. Bem, agora eu tenho a oportunidade de fazer tudo de novo na minha vida e fazer bem feito. E eu vou fazer bem feito. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser o melhor. Eu vou ser uma bênção. Eu vou viver bem esse relacionamento. Não vou cometer os erros que eu cometi no relacionamento passado. Acabou, meu irmão. Ninguém vai te segurar. Na vida de José, a missão de Deus para a vida dele estava em cumprimento. Deus o usou de um modo maravilhoso, tanto para salvar a vida do povo eleito, o povo judeu, como para salvar a vida de muita gente. Gênesis capítulo 50, versículo 20 fala disso. As nações da terra foram alimentadas por José, meu Deus. Enquanto o ministério de Moisés, 430 anos depois, foi de tirar o povo de Israel do Egito, de José foi de levar o povo para o Egito. Ambos os acontecimentos dentro dos planos de Deus. José morreu e não entendeu e não teve a revelação plena de qual era o plano maior de Deus. Porque depois de tudo isso, depois de vencer tudo isso, depois de se tornar governador do Egito, depois de salvar sua família, levar o pai, seus irmãos, todo mundo para cuidar deles, e deu as melhores terras do Egito, mas ele aponta para a saída, ele aponta para o êxodo, ele aponta para Canaã. Lá no final da vida ele diz assim: eu vou morrer, e quando Deus vier tirar vocês, eu não quero que os meus ossos fiquem aqui, porque aqui não é o meu lugar não. Eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem para a terra da promessa, para Canaã. Isso também está apontando espiritualmente para Canaã celestial, porque chegará o dia em que nós ressuscitaremos. Os que estiverem vivos serão transformados, e os que estiverem mortos, seus corpos serão ressuscitados, e os nossos ossos não ficarão nessa terra, e nós subiremos para Canaã celestial, para Jerusalém celestial, para a casa do Pai, aonde há muitas moradas. Oh,
Oh, glória a Deus! Aleluia! Agora tem uma coisa. Por que o povo foi para lá? Vou te explicar. Primeiro, repita. Para eles terem uma história para contar. Diga. E eles passaram gerações e gerações contando para os filhos o que Deus fez. A história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a ida para o Egito, as 10 pragas no Egito, a tirada lá do Egito, a saída de lá, o êxodo, a mão de Deus sobre eles. História, irmão. Legado. Bate assim no peito. Diga, Deus mandou José para o Egito para cuidar da sua família, para cuidar do povo da herança. Deus avisou seu avô Abraão que eles passariam 400 anos, mas que sairiam de lá, sairiam poderosos. Todos os escritos, tudo que foi registrado, serviu para gerar uma história, uma narrativa, relatos históricos, para gerar Bíblia, por causa da minha vida, para chegar a palavra até a mim, onde hoje eu sou edificado e eu pude conhecer o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Oh! E mais, Deus humilhou o Egito, usando a vida de Moisés, mais de 300 anos depois da morte de José, para arrancar aquele povo, para mostrar para o Egito e para o mundo que só existia um único Deus. Vivemos tempos em que é preciso que cada crente se posicione não como um religioso, mas como alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, porque nós vivemos tempo de descrédito. Olha para mim, tem um monte de gente caindo num laço, um monte de histórias de pastores desse Brasil afora sendo expostos, envergonhados, humilhados, e um monte de crente desigrejado, e eles têm alegria em publicar desgraça, em contar de escândalos. Nós não somos chamados para contar escândalo. Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém por causa de escândalo. Nós somos chamados para contar as bênçãos, nós somos chamados para replicar as vitórias, para dar os testemunhos da vitória, porque esse é o plano do diabo, que a igreja seja desacreditada. A própria igreja, no país afora, nas redes sociais, levantando-se um contra o outro, expondo um ao outro, envergonhando um ao outro. Esse não é o nosso chamado. José foi resiliente nas tentações, mas isso vai ficar para o nosso próximo encontro.